Imagine-se na vibrante e tumultuada paisagem do século I, onde o Império Romano se expandia vigorosamente, entrelaçando culturas, línguas e religiões. Nesta época de grandes transformações, surge uma figura singular, Paulo de Tarso. Nascido na cidade de Tarso, um importante centro intelectual e comercial da Cilícia, Paulo cresceu imerso na cultura judaica e romana. Como cidadão romano e fariseu zeloso, ele possuía uma visão de mundo única, que mais tarde seria crucial para a propagação do cristianismo. O mundo de Paulo era marcado por tensões religiosas e sociais. O judaísmo, embora respeitado, estava sob constante vigilância das autoridades romanas, e o cristianismo nascente era visto com desconfiança, muitas vezes tratado como uma seita perturbadora da ordem pública. Foi nesse cenário que Paulo, inicialmente um perseguidor dos cristãos, teve sua vida radicalmente transformada após um encontro direto com Cristo, Atos capítulo 9, versículos 3 a 6. Estudar a vida de Paulo é mais do que uma viagem ao passado, é uma oportunidade de refletir sobre a resiliência e a fé diante das adversidades. As prisões e perseguições enfrentadas por Paulo não apenas testaram sua fé, mas também fortaleceram seu compromisso com a mensagem de Cristo. Em suas cartas, escritas muitas vezes em cativeiro, como aos Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 14, ele expressa uma alegria indomável e uma confiança inabalável, ressaltando que suas cadeias serviram para o progresso do Evangelho. Neste estudo, vamos explorar como Paulo superou as inúmeras adversidades, transformando desafios em oportunidades de crescimento espiritual. Vamos descobrir juntos as lições valiosas que sua vida pode oferecer para enfrentarmos nossas próprias prisões e perseguições diárias. Prepare-se para se inspirar com a história de um homem cuja fé moveu montanhas e cujo legado ainda reverbera através dos séculos. Vida de Paulo antes da conversão. Origem e formação. Paulo, inicialmente conhecido como Saulo, nasceu em Tarso, uma cidade cosmopolita e próspera. Desde cedo, ele recebeu uma educação rigorosa sob a tutela de Gamaliel, um renomado mestre da lei judaica, Atos capítulo 22 versículo 3. Este ambiente acadêmico e culturalmente rico moldou Saulo, tornando-o um defensor zeloso da fé judaica. Como fariseu, Saulo era profundamente comprometido com as tradições de seus antepassados, Filipenses capítulo 3 versículos 5 e 6. Sua paixão pela lei mosaica era inabalável, e ele acreditava estar servindo a Deus ao perseguir aqueles que consideravam uma ameaça à pureza da fé judaica. Perseguidor dos cristãos. Antes de sua conversão, Saulo era conhecido por sua feroz perseguição aos cristãos. Com a autorização dos líderes religiosos, ele estava presente na execução de Estevão, o primeiro mártir cristão, Atos capítulo 7 versículos 58 a 60, e continuava a respirar ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, Atos capítulo 9 versículo 1. Sua determinação em erradicar o cristianismo o levou a buscar cartas de autorização para prender seguidores de Cristo em Damasco, Atos capítulo 9 versículo 2. Saulo via o movimento cristão como uma perigosa heresia que precisava ser eliminada para proteger a integridade da religião judaica. Neste ponto de sua vida, Saulo é um exemplo de como o zelo religioso, sem compreensão, pode levar a ações extremas. No entanto, sua história não termina aqui. O que vem a seguir é uma transformação radical que mudará o curso de sua vida e da história da Igreja. Fique atento para descobrir como um encontro inesperado no caminho para Damasco alterou não apenas o destino de Saulo, mas também o destino de milhões ao longo dos séculos. Prisões e perseguições. Principais prisões. Paulo enfrentou inúmeras prisões em sua missão de espalhar o Evangelho. Uma das primeiras ocorreu em Filipos, onde, após expulsar um espírito de adivinhação de uma escrava, ele e Silas foram presos injustamente, Atos capítulo 16 versículos 16 a 24. Apesar das correntes e do cárcere, Paulo transformou esse momento em uma poderosa oportunidade de testemunho. Outro episódio marcante foi sua prisão em Jerusalém, onde ele foi acusado falsamente de profanar o templo. Isso levou a uma série de julgamentos, e Paulo acabou sendo mantido em cativeiro por 2 anos em Cesareia, Atos capítulo 24 versículo 27. Posteriormente, ele foi enviado a Roma para ser julgado pelo imperador, Atos capítulo 25 versículos 11 e 12. Motivos das prisões.
As prisões de Paulo não foram meramente resultados de conflitos religiosos, elas também refletiam tensões políticas. Sua mensagem de um novo rei, Jesus, desafiava a autoridade romana e perturbava a ordem social. Líderes religiosos judeus viam seu ensino como uma ameaça à tradição e ao poder estabelecido. Exemplo de superação. Apesar das constantes ameaças e confinamentos, Paulo nunca perdeu a fé. Em suas cartas, ele frequentemente mencionava suas cadeias como uma extensão de seu ministério. Na carta aos Filipenses, ele escreve que suas prisões serviram para o progresso do Evangelho, ou Filipenses capítulo 1 versículo 12. Em vez de sucumbir ao desespero, Paulo via suas provações como oportunidades para fortalecer e encorajar a igreja. Seu exemplo de perseverança nos ensina a enfrentar adversidades com coragem e esperança. Paulo transformava cada desafio em um testemunho poderoso, mostrando que nenhuma prisão pode conter a mensagem de Cristo. Essa resiliência continua a inspirar milhões a encontrar propósito e força em meio às dificuldades. Cartas escritas na prisão. Epístolas da prisão. Durante suas prisões, Paulo escreveu algumas das cartas mais impactantes do Novo Testamento. Entre elas estão Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Cada uma dessas epístolas oferece um vislumbre da profundidade espiritual e da resiliência de Paulo, mesmo em meio às adversidades. Principais temas. Efésios. Paulo aborda a unidade e identidade em Cristo, destacando a importância de viver de acordo com o chamado cristão, Efésios capítulo 4 versículo 1 a 3. Ele enfatiza a união entre judeus e gentios, formando um só corpo na igreja. Filipenses. Nessa carta, Paulo expressa alegria e gratidão, mesmo estando acorrentado. Ele encoraja a igreja a manter a alegria em todas as circunstâncias e a viver em humildade, imitando a Cristo, Filipenses capítulo 2 versículos 1 a 5. Colossenses. Paulo exalta a supremacia de Cristo sobre toda a criação e a importância de uma vida centrada nele, Colossenses capítulo 1 versículos 15 a 20. Ele alerta contra falsas doutrinas e incentiva a viver de forma íntegra. Filemão. Esta carta pessoal aborda o tema do perdão e da reconciliação. Paulo intercede por Onésimo, um escravo fugitivo, pedindo que Filemão o receba não mais como escravo, mas como irmão em Cristo, Filemão capítulo 1 versículos 15 a 16. Impacto e legado. As cartas de Paulo, escritas em condições adversas, continuam a inspirar cristãos a enfrentarem desafios com fé e coragem. Elas nos lembram que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível encontrar propósito e esperança. A mensagem de Paulo transcende o tempo, oferecendo sabedoria e encorajamento para viver plenamente o chamado cristão. Impacto e legado. Contribuição para o cristianismo. Paulo foi fundamental na expansão do cristianismo além das fronteiras judaicas, levando a mensagem de Cristo a gentios em todo o Império Romano. Suas viagens missionárias estabeleceram inúmeras igrejas e suas cartas forneceram instruções essenciais para a doutrina e prática cristã. Legado de perseverança. O exemplo de Paulo de coragem e fé inabalável diante de perseguições e prisões continua a inspirar cristãos ao redor do mundo. Ele demonstrou que as adversidades podem ser oportunidades para crescer espiritualmente e fortalecer a comunidade de fé. Influência duradoura. As epístolas de Paulo são parte central do Novo Testamento e têm impactado teólogos, líderes religiosos e fiéis ao longo dos séculos. Seus escritos sobre graça, unidade e amor continuam a moldar a teologia cristã e a prática eclesiástica. Relevância contemporânea. Hoje, a vida e os ensinamentos de Paulo oferecem um modelo de resiliência e esperança. Em tempos de dificuldades, suas palavras encorajam os crentes a manterem a fé e a buscarem a paz e a alegria em Cristo, independentemente das circunstâncias. O legado de Paulo nos desafia a viver com propósito e a ver cada desafio como uma chance de testemunhar a fidelidade de Deus. A vida de Paulo é um testemunho poderoso de transformação e perseverança. De perseguidor a apóstolo, ele enfrentou prisões e perseguições com uma fé inabalável, transformando desafios em oportunidades para espalhar o Evangelho. Paulo nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, podemos encontrar força e propósito em Cristo. Suas cartas, escritas em cativeiro, continuam a inspirar milhões, oferecendo esperança e encorajamento.
Que possamos aplicar essas lições em nossas vidas, perseverando em meio às adversidades e vivendo com a mesma paixão e dedicação que Paulo demonstrou. Que sua história nos motive a buscar uma fé profunda e resiliente, sempre confiando na presença e no poder de Deus em cada passo do caminho. Se essa mensagem tocou seu coração e trouxe reflexões importantes, não deixe de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Compartilhar essa mensagem com quem você ama é uma forma de espalhar a paz e a esperança que todos buscamos, especialmente em momentos de saudade. Se o que falamos aqui hoje fez sentido para você, convide outras pessoas a também refletirem e encontrarem conforto. Juntos, vamos continuar construindo um espaço de acolhimento e inspiração.